uma área cerebral muito envolvida na inteligência emocional são as amígdalas cerebrais, tá? Inclusive tem esse livro aqui, né, que eu estava estudando para dar essa live, é o Cérebro e a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Bacana o livro, mas você viu uma expressão? Se você tem inteligência emocional, você captou muita coisa nessa minha comunicação. O que eu falei? Eu falei, bacana, né? Ou seja, concordo em algumas coisas, mas discordo de outras coisas. Tá captando, né? A inteligência emocional aqui na prática. Por exemplo, aqui ele fala, as amígdalas estão na região do mesencéfalo. As amígdalas cerebrais pertencem ao mesencéfalo. Ele fala aqui no livro, eu posso abrir aqui e te mostrar, né? Não, as amígdalas estão nos lobos temporais, tá? Na região medial do lobo temporal. Não estão no mesencéfalo. Se você entende de neurociência, você vai saber o que eu estou falando. Se você não entende de neurociência, fica atento que nas próximas semanas vou lançar um curso de neurociência, tá? Neurociência para coaches. E por mais que você não seja da área do coaching, é bacana para você entender de neurociência aplicada ao comportamento, tá? Então, assim, as amígdalas cerebrais, elas são aquelas estruturas que têm a ver, sabe com o quê? Com percepção de ameaça, medo, ansiedade, angústia, raiva também. Até emoções positivas, mas em geral, medo e raiva, ok? Ah, então elas são do mal, elas são ruins. Não, elas são excelentes. A gente está vivo por conta delas. Os nossos antepassados sobreviveram por conta delas, das amígdalas, ok? É, o problema é qual? O excesso. O problema é quando elas ativam, quando não era para ativar, ok? Ou quando elas ativam demais, quando era de fato para elas ativarem, tá? Então você tem que dar uma palestra importante, tem que dar uma live no YouTube, tá? Então faz parte ficar ansioso, né? Mas você ficar ansioso a ponto de travar, né? De ter bloqueios, tá? De pensamento, de lapsos, de memória, né? O que eu estava falando mesmo? Ok? Aí já é complicado, né? Aí elas já estão, digamos, muito assanhadinhas para o meu gosto, né? Já estão, né, exercendo um papel muito forte ali nas suas conexões com as outras áreas cerebrais, elas são muito influentes, elas têm um papel, uma posição hierarquicamente privilegiada no conjunto das nossas estruturas cerebrais e acabam influenciando a tomada de decisão. O Daniel Goleman chamou isso de sequestro da amígdala. Quando você está muito estressado e as amígdalas tomam a decisão por você e você faz coisas que depois se arrepende, xinga alguém, bate alguém, briga com alguém, foge, enfim, tá? Perde a paciência em excesso, no momento que não deveria ter perdido a paciência. Isso faz parte, todo o ser humano tem. Aí você vai para a terapia, faz uma autorreflexão, um autoconhecimento e vai ajudando a dimensionar, a controlar, isso é o autodomínio, né? Essa compreensão das emoções com autorregulação, tá? E aí você tem esse autodomínio. Então, as amígdalas são fundamentais para a inteligência emocional e alguns estudos afirmam que a amígdala direita, do hemisfério direito, ela está mais conectada com pessoas, tá? Outros estudos já falam que nas mulheres e nos homens já tem um papel um pouco diferente. As amígdalas direitas, do lado direito, tem a ver mais com essa compreensão holística, né? Essa captação do todo. E a da esquerda mais com os detalhes, tá? E aí o que acontece? Imagina uma criança submetida a estresse intenso. As amígdalas vão ativar o eixo HPA, H de hipotálamo, P de pituitária ou hipófise e A de adrenal, liberando adrenalina, noradrenalina e cortisol na corrente sanguínea, te preparando para a luta, para a fuga ou para congelamento. Isso é excelente quando você tem realmente um perigo, tá? Agora, se esse eixo HPA, né, capitaneado pela amígdala, se ativa em excesso, aí você tem um problema. Não só diversas doenças físicas, como doenças psiquiátricas e até alterações, praticamente se a pessoa for muito novinha, né? Alterações irreversíveis no conjunto, na distribuição de receptores para cortisol no hipocampo, reduzindo o tamanho do hipocampo, que é uma estrutura cerebral que dá o feedback negativo, que inibe esse circuito. Então veja, nós temos uma estrutura cerebral que, coincidência ou não, fica do lado da amígdala, que
diminui a ativação desse circuito, que inibe a ativação desse circuito, que encerra a ativação desse circuito. Então a amígdala dispara o eixo-HPA e o hipocampo desliga. Quando o hipocampo detecta o cortisol em excesso, ele desliga. Agora, se a pessoa submeteu a estresse intenso, especialmente na infância, na mais tenra infância, pode alterar de forma grosseira, de forma intensa, essa região, a ponto da pessoa não conseguir mais se regular. Aí a pessoa acaba tendo o quê? Baixa resiliência. A pessoa não tem, digamos, pouca paciência, se irrita com facilidade, ou tem ansiedade em excesso. Diante de uma frustração, a pessoa se recupera com dificuldade, a pessoa fica horas ou dias remoendo uma coisa negativa que aconteceu, semanas remoendo uma coisa negativa que aconteceu. Baixa resiliência. Talvez ela tenha, talvez você o tenha, em função de uma infância muito estressante.